Antes de escolher, antes de responder, antes de dar o próximo passo, pausa. Hoje, não vamos entrar no dia às pressas. Vamos convidar Deus a conduzi-lo. Se você tem se sentido puxado para 10 direções, se as decisões pesam, se a dúvida grita, esta oração é para você. Deus não está confuso. Deus não se atrasa. Deus é fiel. A Bíblia diz: os passos do justo são firmados pelo Senhor. Salmo 37, 23. E também, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Há um modo de viver hoje que não depende de circunstâncias perfeitas. Há um modo de atravessar este dia com clareza e calma. Fé não é nunca sentir tensão, é não deixar que a tensão decida por você. Fé não é fingir que tudo é fácil, é confiar em quem guia quando você não enxerga. A dúvida sempre exige um mapa antes de se mover. A fé se move porque Deus fala. A dúvida quer todas as portas etiquetadas. A fé diz: se o Senhor está comigo, eu dou o próximo passo. A dúvida encara o vento. A fé fixa os olhos em Jesus. Talvez você já fez isso. Orou e depois tentou tomar de volta o que entregou a Deus, porque esperar é desconfortável. Mas a palavra diz que o esperar não é desperdício. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40, 31. Esperar não é passividade, é alinhamento. Esperar diz: eu não estou no controle, e isso é bom, porque Deus está. Se você se sente atrasado, ouça: você não está atrasado para o tempo de Deus. Se você se sente pequeno, ouça: seu Deus não é pequeno. Se a mente repete: e se, e se, e se, responda: Deus fará, Deus pode, Deus é. Vamos definir o tom deste dia. Não pelas manchetes, não pela pressão, não pelo arrependimento da semana passada, pela presença de Deus. Breve ensino que conduz à oração. Abra a Bíblia no coração comigo. O salmista diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Perceba, lâmpada para os pés, luz próxima. Deus frequentemente dá luz suficiente para o próximo passo obediente. Você quer o projeto completo. Ele te dá uma lâmpada. Você quer o mapa. Ele te dá a mão. Pense em Davi, ungido cedo, nomeado depois. Entre a promessa e o palácio, houve cavernas, perguntas e escolhas. Deus não estava atrasado. Deus o construía. Pense em Ruth, luto, falta, incerteza. Um passo obediente por vez a levou à redenção. Pense em Pedro sobre as águas. Com os olhos em Jesus, andou sobre o que poderia afogá-lo. Quando olhou o vento, afundou. A lição não é esforce-se mais. A lição é olhe mais tempo para Jesus. Se houver porta fechada hoje, pode ser proteção, não punição. Se houver demora, pode ser preparo, não negação. Se houver batalha, não é para te quebrar, é para edificar tua fé e revelar a força de Deus. Você não precisa fabricar paz. O príncipe da paz está aqui. Você não precisa roteirizar todos os resultados. O autor e consumador da sua fé escreve melhor do que você. Então, faremos o mais poderoso e prático: orar. Vamos orar a palavra, resistir às mentiras e acolher o Espírito Santo para guiar, não apenas abençoar nosso plano, mas conduzir nossos passos. Pai, em nome de Jesus, chegamos. Começamos esta manhã contigo, não com pressa, não com ansiedade, não com nossa lista.
depositamos a lista aos teus pés. Colocamos nossas linhas do tempo, medos e se diante de ti. Reconhecemos-te em todos os nossos caminhos e recebemos a tua promessa. Endireita as nossas veredas. Provérbios 3, 6. Senhor, confessamos, muitas vezes queremos o mapa mais do que o condutor. Arrependemo-nos de correr atrás do controle. Escolhemos confiar. Escolhemos o passo estreito e obediente, em vez da passada larga e ansiosa. Escolhemos o teu ritmo, em lugar do nosso pânico. Ordena os nossos passos hoje. Ordena as nossas conversas, reuniões, mensagens e decisões. Ordena as nossas prioridades, para fazermos primeiro o que mais te honra. Ao entrarmos em lugares, que levemos tua presença. Diante das escolhas, que escolhamos por integridade sobre impulso, obediência sobre aparência, verdade sobre conveniência. Guarda nossa mente, Pai. Tua palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Apresentamos agora os pedidos, os pesos não ditos, os prazos, os diagnósticos, os relacionamentos que precisam de cura, as contas, as decisões, as portas. Colocamos tudo no teu altar e recebemos a tua paz. Coloque um sentinela à porta dos nossos pensamentos hoje. Quando o medo bater, que a fé responda. Quando a comparação bater, que a contentação responda. Quando a acusação bater, que o sangue de Jesus responda. Põe guarda na nossa boca. Põe ao Senhor uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Que o que falamos construa e não quebre, abrande e não fira, abençoe e não machuque. Dá-nos a sabedoria de calar quando o silêncio é força, e de falar quando a verdade em amor é necessária. Sobre nossos lares, declaramos o Salmo 91. Habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Tu és nosso refúgio e fortaleza, em ti confiamos. Ordena teus anjos ao nosso respeito, para nos guardarem em todos os caminhos. Que a paz se deite em cada cômodo, sobre o sono, o estudo, o trabalho, as conversas. Cubra-nos com as tuas asas. Sem medo da noite, sem terror das manchetes, o Senhor é quem nos guarda. Espírito Santo, guia-nos, conduza-nos à verdade, afasta-nos das armadilhas. Atravesse o ordinário com graça extraordinária. Se derivarmos, corrija-nos com mansidão. Se pararmos, impulsione-nos. Se forçarmos, lembre-nos do jugo de Jesus, leve e suave. Dá-nos boldazia santa para obedecer rápido até nas coisas pequenas. Ajuda-nos a reconhecer teu sussurro entre tantas vozes. Aos cansados no corpo ou na alma, oramos Isaías 40. Tu dás força ao cansado e aumentas o vigor do fraco. Os que esperam no Senhor renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Renova agora a força, renova agora a clareza, renova agora a joia. Pai, renunciamos a parcerias com mentiras. Mentiras que dizem, você está atrasado, você está sozinho, Deus não virá desta vez. O diabo é mentiroso. Trocamos mentiras por verdade. Deus é por mim, Deus está comigo, Deus vai na minha frente. Declaramos 2 Coríntios 5,7, andamos por fé e não por vista. Declaramos Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Declaramos Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guia, Ele restaura a minha alma, mesmo no vale, tu estás comigo. Trabalho e camada. Ordena os nossos passos nas decisões que impactam hoje e os dias à frente.
Dê-nos favor com as pessoas certas, coragem para dizer não às distrações e humildade para aprender. Que a excelência seja a nossa adoração e a integridade nosso testemunho. Estabelece a obra dos nossos pés, alinha o nosso calendário ao teu camado. Onde tentamos forçar portas, feche-as com gentileza. Onde dispuseste portas abertas, dá coragem para atravessá-las. Relacionamentos. Cura o que foi machucado. Amacia o que ficou duro. Dá-nos arrependimento rápido, perdão generoso e amor paciente. Ensina-nos a preferir uns aos outros, escutar com profundidade e abençoar em secreto o que celebramos em público. Para quem caminha por luto, incerteza ou deserto. Pai, aproxima-te. Mostra de novo que isolamento pode ser preparo, demoras podem ser desenvolvimento, portas fechadas podem ser bondade. Mostra a lâmpada para o próximo passo. Lembra-nos de que tu ainda escreves histórias com finais surpreendentes e misericórdia em cada capítulo. Cobertura espiritual e autoridade. Em nome de Jesus, ficamos sob o sangue que fala a melhor palavra. Resistimos ao inimigo e ele foge. Recusamos medo, desânimo e confusão. Acolhemos justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Escolhemos meditar no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, louvável, Filipenses 4:8, e fixar a mente nas coisas do alto. Gratidão. Obrigado pelo fôlego em nossos pulmões. Obrigado pelas misericórdias novas nesta manhã. Obrigado pela cruz e pelo túmulo vazio. Obrigado pelo que já nos trouxeste até aqui. Obrigado pelas portas que fechaste, as quais não entendíamos antes, mas te bendizemos por elas agora. Obrigado por toda a proteção invisível, toda a provisão silenciosa, toda a correção gentil. Agora, Senhor, pedimos direção clara hoje, prática, específica. Quem precisamos ligar? Mostra. O que precisamos parar de fazer? Mostra. Qual o pequeno passo obediente mais te honra agora? Mostra. E dá graça para fazê-lo imediatamente. Consagramos os primeiros minutos, as primeiras decisões e as primeiras palavras deste dia a Ti. Colocamos Deus em primeiro lugar e confiamos que tudo o mais encontrará seu lugar. Não vamos correr atrás do vento, vamos seguir o bom pastor. Confissão de fé. Repita comigo, se puder. Hoje, Deus guia meus passos. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Sua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu ando por fé, não por vista. Minha mente é guardada pela paz de Cristo. Minhas palavras são vigiadas pelo Senhor. Minha casa está coberta sob suas asas. O Espírito Santo me conduz à verdade. Portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, amiga, não é sobre tentar mais, é sobre permanecer mais perto. Quando o vento crescer, olhe mais tempo. Quando a dúvida falar, deixe a palavra falar mais alto. Quando você não tiver o mapa, segure a mão de quem tem. Lembre, os passos do justo são firmados pelo Senhor. Salmos 37:23. Lembre, confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5-6. Lembre, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119:105. E caminhe sob este estandarte. Andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Se você orou conosco, escreva amém. E de forma prática, um próximo passo de obediência que você tomará hoje com Deus. Compartilhe com alguém que precisa de calma e clareza. Comece com Deus, termine em paz. Vá na direção dele. Ele já foi à frente.